Eu chamo a Marília Ribeiro agora mais uma vez, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa pane que aconteceu hoje. Marília Ribeiro, com você. Vamos lá então, Neila. A gente vai trazer então os detalhes, dessa coletiva de imprensa que aconteceu no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, trazendo os detalhes então dessa suspensão dos voos de todo o estado que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Começou ali por volta das 9h30 da manhã e ficou pelo menos até às 10h06, isso de acordo com as primeiras informações. E o que causou isso, Neila, de acordo então com as informações iniciais, o problema foi no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, que é um órgão de controle de tráfego aéreo. Os pousos e decolagens nos aeroportos, então, eles ficaram suspensos. A gente tem informação, de acordo com a coletiva, ali da ANAC, de que o aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul de São Paulo, e o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, estão entre os mais movimentados de todo o país, foram retomados após serem temporariamente suspensos. Os voos em Congonhas, eles ficaram interrompidos entre 8h58 da manhã até as 10h09 da manhã, segundo a AENA, que é a concessionária responsável pela gestão dos aeroportos lá de São Paulo. Já a ANAC, ela informou que vai levantar o número de empresas e rotas que foram afetadas, além também da estimativa potencial de passageiros que foram impactados com a suspensão dos voos que aconteceu nesta quinta-feira. Vamos lá falar então sobre os aeroportos do país, Neila, porque não foi apenas ali em São Paulo, lá foi o foco principal. Entretanto, isso reflete em outros aeroportos também, como por exemplo o caso do aeroporto no Rio de Janeiro. Os voos foram impactados. Pelo menos 4 voos foram afetados no aeroporto internacional do Galeão. Um que iria para Campinas foi cancelado e outro para Guarulhos estava atrasado. Entre as chegadas, nós tivemos um de Campinas cancelado e o outro de Guarulhos que estava atrasado. No aeroporto Santos Dumont, também foram 4 voos afetados. Um que iria para Congonhas, que acabou sendo cancelado, e outros 3 que sairiam de Congonhas também foram cancelados. Temos também aqui os impactos no aeroporto de Brasília, que nós tivemos aí somente 2 partidas. Uma que iria para Guarulhos e outra que iria para Congonhas. Já em Belo Horizonte, o aeroporto internacional de Confins teve cancelados 6 voos que tinham como destino Congonhas ou então Cumbica como destino ou origem. Já em São Paulo, os saguões, de acordo então com as informações da ANAC, eles estão lotados e os passageiros eles tentam aí remarcar os voos. Importante a gente trazer, Neila, que o Ministério de Portos e Aeroportos, em nota divulgada, afirmou que aqueles passageiros que estiverem com voos marcados para esta quinta-feira, que forem sair de São Paulo ou que forem chegar em São Paulo, é importante verificar com a companhia aérea se o voo está mantido, se ele foi suspenso ou se ele está cancelado. Então, as informações que nós temos, por enquanto, são essas, Neila. A gente aguarda ainda mais informações que devem vir ao longo desta quinta-feira, porque um levantamento deve ser realizado pela ANAC para poder saber quantos passageiros e empresas aéreas foram, então, afetados com a suspensão desses voos que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Então, a suspensão ela ficou ali em torno de 9h30 da manhã até as 10h06 da manhã desta quinta-feira, e esse impacto, agora a ANAC e a ADENA, que é a concessionária responsável por administrar os aeroportos de São Paulo, elas devem fazer aí um levantamento para poder saber se houve um efeito cascata. O efeito cascata, Neila, é aquele, se outros voos foram afetados, outros aeroportos, e como nós já vimos aqui por conta dessas publicações de notas dos aeroportos de todo o país, houve, então, sim, um afetamento, mas se houve o efeito cascata, a confirmação deve vir ali por meio da ANAC, pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Neila. Marília, falando em Ministério de Portos e Aeroportos, que é onde você está aí na frente, aonde está o ministro? Imagino que você tenha procurado por ele. Você sabe aonde está o ministro? Neila, o ministro foi para Recife.
Nós viemos aqui, né, para tentar conversar com ele, para poder entender direitinho toda a situação que acontece lá em São Paulo. Em contato com a assessoria de imprensa, foi informado que o ministro ele deu uma entrevista e em seguida embarcou para Recife. Muito bem, sabemos qual é a agenda dele em Recife, levando em consideração que hoje é quinta-feira? Neila, perdão, vou pedir para você repetir, por gentileza, não compreendi. A gente sabe qual é a agenda dele? Ele publicou a agenda dele em Recife, Marília? Neila, ainda não. Perguntei aqui, questionei a assessoria de imprensa, mas ainda não responderam. Assim que me derem algum retorno, eu passo aqui para vocês. Muito bem, porque eu acredito que talvez ele vai ter que pegar o primeiro voo em Recife para São Paulo para prestar aí os esclarecimentos para os consumidores brasileiros, né? Os passageiros brasileiros. Marília Ribeiro, mais uma vez, muito obrigada.